milionário surpreendido ao jantar na casa da funcionária. Tudo levou a uma revelação chocante. A mansão de Ricardo era um espetáculo à parte, cheia de luzes que piscavam como estrelas, ecoando uma riqueza que se mostrava em cada canto. As paredes eram adornadas com quadros de artistas renomados, enquanto o aroma de pratos sofisticados invadia o ar durante os preparativos para o jantar. Todos estavam ansiosos, mas nada poderia preparar Ricardo para o que estava prestes a acontecer. Quando a carta de convite chegou, a assinatura de Clara trouxe à tona as memórias de tempos distantes. Clara, sua antiga empregada, que havia saído da vida dele como uma sombra que desapareceu à luz do dia. Com um misto de curiosidade e apreensão, ele decidiu aceitar o convite para o jantar, sem saber o turbilhão emocional que o aguardava. Ao entrar na mansão de Clara, ele percebeu uma decoração exuberante, mas com uma essência mais acolhedora do que a sua própria casa. A mesa estava posta com precisão. Cada detalhe era um reflexo do cuidado que ela dedicou àquela noite. O contraste era palpável. A opulência de uma vida de riquezas versus a simplicidade que Clara sempre soubera exalar. Enquanto o jantar transcorre, as conversas se tornam tensas, os pratos, requintados, pareciam esconder segredos em cada mordida. Ricardo tentava manter seu ar de superioridade, mas Clara o desafiava com olhares penetrantes e sorrisos enigmáticos, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Os convidados sussurravam, alguns admirando a transformação da antiga empregada em uma anfitriã de destaque, outros lançando olhares de reprovação. Era um verdadeiro espetáculo social. Conforme o segundo prato era servido, Clara levantou um brinde que fez. Todos se calarem. As verdades que não dizemos e os laços que não cortamos. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil que falava mais alto. Ricardo, intrigado e alarmado, sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ela realmente queria dizer? À medida que a noite avançava, o ambiente ficou mais carregado. Conversas casuais se transformaram em discussões sobre família, traições e segredos. Clara olhou para Ricardo com um resplendor nos olhos. E numa fração de segundo, ela jogou uma bomba. Você nunca se perguntou por que sua família realmente foi embora? O ar ficou pesado. O que ela sabia que ele não sabia? Ricardo sentiu um frio na espinha. Memórias da infância, cercadas de dinheiro e fama, começaram a se soltar como peças de um quebra-cabeça. Ele sempre havia acreditado que tinha tudo sob controle, mas agora as dúvidas o assombravam. Ele se lembrou dos olhares furtivos de sua mãe, da tristeza oculta que havia em seu pai. Clara, por outro lado, tinha uma conexão que ele não podia ignorar. No clímax da noite, Clara revelou que os segredos familiares eram mais próximos do que ele imaginava. A vida que você conhece pode ser uma ilusão, Ricardo, disse ela, encarando-o com intensidade. E enquanto as palavras pairavam no ar, ele percebeu que aquela noite não era apenas sobre um jantar, era um convite para reavaliar toda a sua existência. E então, o que viria a seguir? A revelação de Clara poderia mudar tudo para Ricardo. Ele se viu em um abismo de incertezas, confrontando não só sua fortuna, mas a verdadeira essência do que significava ser parte de uma família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara falava, o ar na sala ficou mais pesado, como se uma tempestade silenciosa estivesse prestes a explodir. Ricardo apenas podia pensar no que ela tinha dito. Os segredos que cercavam sua família nunca haviam estado tão próximos da superfície. Mas ele ainda não estava preparado para o que viria a seguir. Os olhares dos convidados se voltaram para os dois. Uma expectação palpável preenchia a sala. E então, sem aviso, uma das taças de cristal, em uma fração de segundo, se despedaçou no chão, se espalhando como uma explosão de fragmentos. O barulho foi ensurdecedor, fazendo todos pularem em seus lugares. Clara parecia mais pálida, mas um sorriso irônico se formou nos lábios dela, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Você e sua família, Ricardo. Ela começou, impassível. Eles não são quem você pensa que são. O murmúrio crescente dos convidados fez a tensão saltar. O coração de Ricardo batia com força em seu peito, como se quisesse escapar. Você está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo. Um homem de aparência séria, que estava sentado na ponta da mesa, se adiantou. Clara, isso não é o que você pensa. Ele tentou interromper, mas a voz de Clara cortou o ar firme, decidida. Não tô falando de suposições. É hora da verdade. Ela olhou para ele com olhos desafiadores e Ricardo sentiu que havia uma conexão entre eles. Uma história não contada. A vibração da tensão crescia. Ricardo, você precisa saber sobre seu verdadeiro pai. Clara lançou a bomba sem hesitar. O silêncio atingiu a sala como um golpe. Todos estavam em choque. Ele mal podia acreditar. Nunca teve dúvidas sobre sua origem. Sempre soube que seu pai era um empresário de sucesso. Mas agora, tudo parecia desmoronar. E quando ele ia perguntar, a porta da mansão se abriu com um estrondo, fazendo todos voltar suas atenções. Uma figura envolta em uma jaqueta escura entrou respirando com dificuldade. Era um homem alto, com o rosto corado e cansado. Reconhecia aquele rosto. Era seu irmão, o que ele acreditava ter perdido para a vida noturna descontrolada. Você não pode dizer isso, Clara! Ele gritou, fazendo todos se virarem novamente. Você não tem o direito! Seu olhar estava cheio de dor e desespero. Clara, porém, não recuava. A verdade é um direito que não podemos ignorar, nem você, nem ele. Ricardo estava atordoado. Seu irmão. Como assim? Ele sempre achou que a separação deles era por conta de escolhas. Mas agora parecia haver muito mais. As revelações se giravam em torno de sua cabeça, como uma tempestade descontrolada. O que você está tentando dizer? Ricardo finalmente perguntou, a voz embargada. Clara encarou os dois. Seu pai não era o homem que vocês acreditavam. Ele tinha um passado sombrio. Um segredo que, se revelado, pode destruir não apenas a reputação da sua família, mas tudo o que vocês conhecem. O murmúrio na sala se intensificou.
As faces dos convidados estavam pálidas. Alguns começavam a cochichar. Outros estavam em estado de choque. Eu sou a chave para o que aconteceu naquela noite. Clara disse, a determinação desafiando o medo no ar. Eu descobri tudo. E é hora de você saber. Ricardo, essa é sua única chance para entender de onde você realmente vem. O passado de seu pai, escondido por anos, sob camadas de mentiras. O que mais Clara sabia? A questão pairava no ar, deixando um buraco negro de incertezas. Agora, todos os relacionamentos estavam sendo questionados. Poderia Ricardo realmente confiar em Clara? E em seu irmão, que havia reaparecido de repente? Ele se sentiu perdido. Sua vida inteira estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Clara e então para seu irmão e finalmente para os convidados que observavam em silêncio. O que fariam agora? A casa que deveria ser um retiro seguro, agora era um campo de batalha. Ele havia aceitado o convite, sem saber que a noite reservava uma tempestade muito maior do que apenas um jantar. E a tormenta estava apenas começando. O ar na sala estava denso e a tensão podia ser cortada com uma faca. Ricardo olhou para Clara, à sua frente, e depois para seu irmão. Ricardo, seu pai, ele não é quem você pensa. Clara repetiu, a intensidade em sua voz aumentando. O homem ao lado dela, que tentara interrompê-la, se levantou de repente. Chega! Ele gritou, sua expressão próxima ao desespero. Pare com isso, Clara! Você não sabe do que está falando. Ricardo desviou o olhar para seu irmão, tentando entender a conexão entre ele e Clara. O homem parecia tão perdido quanto ele. Acompanhando cada movimento, Ricardo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Era um pesadelo ou a realidade se desnudando diante dele? E então, neste momento de caos emocional, algo inesperado aconteceu. Uma luz pulsante veio do andar de cima, seguida de um estrondo que fez o chão tremer. Os convidados gritaram. Alguns se levantaram. Outros se encolheram. E no meio do alvoroço, Clara, com uma expressão determinada, se virou para o grupo. É hora de saber a verdade e não há como voltar atrás agora. Ricardo, ainda aturdido, não conseguia raciocinar. A casa, antes cheia de glamour, agora parecia um labirinto de segredos. Ele viu seu irmão correr em direção à escada, mas Clara o chamou. Espera! Você não pode ir! A verdade está lá em cima e você precisa ver primeiro! A determinação dela era como um grito em meio ao caos. Ricardo seguiu seu irmão rapidamente, sem pensar duas vezes, mas quando chegaram ao corredor, uma porta se abriu lentamente. O que eles encontraram lá dentro paralisou ambos. Uma sala escura, cheia de papéis espalhados, fotos antigas e molduradas, e no centro uma mesa bagunçada com documentos que pareciam revelar algo colossal. Ricardo se aproximou e pegou uma foto. Era de sua família, mas algo estava errado. As expressões dos rostos eram rigidamente tensas. E ao fundo um homem que não era seu pai estava com eles. Ele se virou para o irmão, sem palavras, mas sua expressão dizia tudo. O que é isso? Neste exato momento, a porta se fechou com um estrondo. Uma sensação de desespero tomou conta deles. Clara apareceu atrás. Cuidado! Eles estão chegando! Você não pode saber isso, Ricardo. Eles vão te destruir! Mas antes que pudesse explicar mais, um grupo entrou pela porta, encapuzado, seus rostos ocultos nas sombras.
Ricardo e seu irmão se voltaram, apavorados. As figuras avançaram silenciosamente, e uma delas tirou o capuz, revelando uma mulher com um olhar penetrante. A voz dela era gelada. A verdade é um fardo, e você, Ricardo, ainda não está pronto para isso. O que estavam cercando? O que havia ali que poderia mudar tudo? O irmão de Ricardo deu um passo à frente. Você não pode nos parar. Nós somos mais fortes juntos. Mas a mulher apenas sorriu, com um toque de desprezo. Você não sabe nem metade da verdade. E agora tudo vai piorar. Um grito ecoou lá embaixo. E um dos convidados entrou na sala, ofegante, tremendo. Está tudo pegando fogo. Temos que sair. O pânico tomou conta e decidiu ali que aquele jantar não era apenas uma revelação. Era uma armadilha. Ricardo sentiu a terra tremer sob seus pés. A história da sua vida se desdobrava em camadas dolorosas e complicadas. As revelações estavam apenas começando e naquele momento ele percebeu que não era apenas sobre sua família, mas sobre algo muito maior e muito mais perigoso. Em um piscar de olhos, a vida que ele conhecia estava em chamas, e a única coisa que restava era a urgência de descobrir quem era ele realmente. O ar na sala estava denso e a tensão podia ser cortada com uma faca. Ricardo olhou para Clara, à sua frente, e depois para seu irmão, que estava com a respiração ofegante. Os convidados estavam imóveis, o silêncio pairando como uma cortina pesada. Todos pareciam esperar que alguém falasse, mas as palavras estavam presas na garganta de Ricardo. Seu pai, ele não é quem você pensa, Clara repetiu, a intensidade em sua voz aumentando. O homem ao lado dela, que tentara interrompê-la, se levantou de repente. Chega, ele gritou, sua expressão próxima ao desespero. Pare com isso, Clara! Você não sabe do que está falando. Ricardo desviou o olhar para seu irmão, tentando entender a conexão entre ele e Clara. O homem parecia tão perdido quanto ele. Acompanhando cada movimento, Ricardo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Era um pesadelo ou a realidade se desnudando diante dele? E então, neste momento de caos emocional, algo inesperado aconteceu. Uma luz pulsante veio do andar de cima, seguida de um estrondo que fez o chão tremer. Os convidados gritaram, alguns se levantaram, outros se encolheram. E no meio do alvoroço, Clara, com uma expressão determinada, se virou para o grupo. É hora de saber a verdade, e não há como voltar atrás agora. Ricardo, ainda aturdido, não conseguia raciocinar. A casa, antes cheia de glamour, agora parecia um labirinto de segredos. Ele viu seu irmão correr em direção à escada, mas Clara o chamou. Espera! Você não pode ir! Verdade está lá em cima e você precisa ver primeiro. A determinação dela era como um grito em meio ao caos. Ricardo seguiu seu irmão rapidamente, sem pensar duas vezes. Mas quando chegaram ao corredor, uma porta se abriu lentamente. O que eles encontraram lá dentro paralisou ambos. Uma sala escura, cheia de papéis espalhados, fotos antigas emolduradas e no centro uma mesa bagunçada com documentos que pareciam revelar algo colossal. Ricardo se aproximou e pegou uma foto. Era de sua família, mas algo estava errado. As expressões dos rostos eram rigidamente tensas e ao fundo, um homem que não era seu pai estava com eles. Ele se virou para o irmão, sem palavras,
mas sua expressão dizia tudo. O que é isso? Neste exato momento, a porta se fechou com um estrondo. Uma sensação de desespero tomou conta deles. Clara apareceu atrás. Cuidado! Eles estão chegando! Você não pode saber isso, Ricardo. Eles vão te destruir. Mas antes que pudesse explicar mais, um grupo entrou pela porta, encapuzado, seus rostos ocultos nas sombras. Ricardo e seu irmão se voltaram, apavorados. As figuras avançaram silenciosamente, e uma delas tirou o capuz, revelando uma mulher com um olhar penetrante. A voz dela era gelada. A verdade é um fardo. E você, Ricardo, ainda não está pronto para isso. O que estavam cercando? O que havia ali que poderia mudar tudo? O irmão de Ricardo deu um passo à frente. Você não pode nos parar. Nós somos mais fortes juntos. Mas a mulher apenas sorriu, com um toque de desprezo. Você não sabe nem metade da verdade. E agora, tudo vai piorar. Um grito ecoou lá embaixo. E um dos convidados entrou na sala. Ofegante, tremendo. Está tudo pegando fogo! Temos que sair! O pânico tomou conta. E naquele momento, um dos encapuzados se aproximou de Clara, seu olhar cheio de tensão. Você tinha uma missão, Clara, e falhou. Ricardo sentiu uma onda de confusão. Uma missão? Que isso significa? A expressão de Clara escureceu, e ela olhou para ele com aqueles olhos que pareciam esconder um oceano de segredos. Ricardo, eu sou mais do que você imagina. E essa família é uma fachada. As palavras dela carregavam um peso que parecia quebrar o chão sob seus pés. Nesse instante, a mulher que proferira as palavras frias levantou a mão. Calma. É hora de você saber a verdade, Clara. A verdade sobre o seu passado. Ou você acha que nós não sabemos? E a sala se encheu de murmúrios, olhares nervosos. Um deles, com um brilho nos olhos, avançou e revelou um documento amarelado. Você não é apenas a empregada. Sua conexão com esta família vai além de um mero trabalho. Ricardo sentiu a cabeça girar. O que significava aquilo? Ele observava o jogo de poder se desenrolar, confuso e perdido. Clara se virou, o rosto pálido. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim? Nesse momento, a atmosfera se tornou eletricamente tensa. A mulher respondeu, e os olhos de todos estavam fitados nela. Você é filha do verdadeiro patriarca dessa família. E todas as mentiras que você acreditou ser sua vida eram só isso, mentiras. O choque atingiu Ricardo como um golpe. Ele olhou para Clara, cujo semblante agora refletia não apenas dúvida, mas também uma nova determinação. E, enquanto ele processava a revelação, uma lembrança o atingiu com força. A jaqueta escura que viu na entrada, o olhar ansioso de seu irmão, e então tudo pareceu claro. Mas o que isso significa para mim? Ele questionou a voz hesitante. Significa que você tem uma escolha, Ricardo. E essa escolha pode mudar tudo. A sala estava em chamas, mas não apenas em fogo, mas em segredos prestes a serem revelados. Qual era a verdadeira essência naquela família? Que escolhas ele teria que enfrentar? Enquanto a fumaça começava a invadir a sala, uma única pergunta ressoava em sua mente. Quem sou eu realmente? A tensão estava no auge, e as chamas do mistério apenas começaram a arder. O ar na sala estava denso, e a tensão poderia ser cortada com uma faca.
Ricardo olhou para Clara, a sua frente, e depois para seu irmão, que estava com a respiração ofegante. Os convidados estavam imóveis, o silêncio pairando como uma cortina pesada. Todos pareciam esperar que alguém falasse, mas as palavras estavam presas na garganta de Ricardo. Seu pai, ele não é quem você pensa. Clara repetiu, a intensidade e sua voz aumentando. O homem ao lado dela, que tentara interrompê-la, se levantou de repente. Chega! Ele gritou, sua expressão próxima ao desespero. Pare com isso. Clara! Você não sabe do que está falando. O aconteceu. Uma luz pulsante veio do andar de cima, seguida de um estrondo que fez o chão tremer. Os convidados gritaram. Alguns se levantaram, outros se encolheram. E no meio do alvoroço, Clara, com uma expressão determinada, se virou para o grupo. É hora de saber a verdade, e não há como voltar atrás agora. Ricardo, ainda aturdido, não conseguia raciocinar. A casa, antes cheia de glamour, agora parecia um labirinto de segredos. Ele viu seu irmão correr em direção à escada, mas Clara o chamou. Espera! Você não pode ir. A verdade está lá em cima, e você precisa ver primeiro. A determinação dela era como um grito em meio ao caos. Ricardo seguiu seu irmão rapidamente, sem pensar duas vezes. Mas quando chegaram ao corredor, uma porta se abriu lentamente. O que eles encontraram lá dentro paralisou ambos. Uma sala escura, cheia de papéis espalhados, fotos antigas emolduradas e, no centro, uma mesa bagunçada com documentos que pareciam revelar algo colossal. Ricardo se aproximou e pegou uma foto. Era de sua família, mas algo estava errado. As expressões dos rostos eram rigidamente tensas. E ao fundo, um homem que não era seu pai estava com eles. Ele se virou para o irmão, sem palavras, mas sua expressão dizia tudo. O que é isso? Neste exato momento, a porta se fechou com um estrondo. Uma sensação de desespero tomou conta deles. Clara apareceu atrás. Cuidado! Eles estão chegando. Você não pode saber isso, Ricardo. Eles vão te destruir. Mas antes que pudesse explicar mais, um grupo entrou pela porta, encapuzado, seus rostos ocultos nas sombras. Ricardo e seu irmão se voltaram, apavorados. As figuras avançaram silenciosamente e uma delas tirou o capuz, revelando uma mulher com um olhar penetrante. A voz dela era gelada. A verdade é um fardo. E você, Ricardo, ainda não está pronto para isso. O que estavam cercando? O que havia ali que poderia mudar tudo? O irmão de Ricardo deu um passo à frente. Você não pode nos parar. Nós somos mais fortes juntos. Mas a mulher apenas sorriu com um toque de desprezo. Você não sabe nem metade da verdade. E agora tudo vai piorar. Um grito ecoou lá embaixo e um dos convidados entrou na sala, ofegante, tremendo. Está tudo pegando fogo. Temos que sair. O pânico tomou conta e naquele momento um dos encapuzados se aproximou de Clara, seu olhar cheio de tensão. Você tinha uma missão, Clara, e falhou. Ricardo sentiu uma onda de confusão. Uma missão? O que isso significa? A expressão de Clara escureceu e ela olhou para ele com aqueles olhos que pareciam esconder um oceano de segredos. Ricardo, eu sou mais do que você imagina. E essa família é uma fachada. As palavras dela carregavam um peso que parecia quebrar o chão sob seus pés.
Nesse instante, a mulher que proferira as palavras frias levantou a mão. Calma! É hora de você saber a verdade, Clara. A verdade sobre o seu passado. Ou você acha que nós não sabemos? E a sala se encheu de murmúrios, olhares nervosos. Um deles, com um brilho nos olhos, avançou e revelou um documento amarelado. Você não é apenas a empregada. Sua conexão com esta família vai além de um mero trabalho. Ricardo sentiu o coração parar. O que você quer dizer? Ele olhou para Clara, cuja expressão agora refletia não apenas dúvida, mas também uma nova determinação. E enquanto ele processava a revelação, uma lembrança o atingiu com força. A jaqueta escura que viu na entrada, o olhar ansioso de seu irmão. E então tudo parecia claro. Mas o que isso significa para mim? O questionado, a voz hesitante. Significa que você tem uma escolha, Ricardo. E essa escolha pode mudar tudo. A sala estava em chamas, mas não apenas em fogo, mas em segredos prestes a serem revelados. Qual era a verdadeira essência naquela família? Que escolhas ele teria que enfrentar? Enquanto a fumaça começava a invadir a sala, uma única pergunta ressoava em sua mente. Quem sou eu realmente? A tensão estava no auge e as chamas do mistério apenas começaram a arder. Com o coração acelerado, Ricardo olhou para os papéis espalhados. Uma única frase se destacou entre todos. A herança da verdade é mais pesada do que o aço. Pressionando a mão contra a mesa, ele se lembrou do pai, do jeito que sempre lhe contara a história sobre um avô que fora um herói de guerra. Ou teria sido um criminoso procurado. A mulher encapuzada olhava de perto, enquanto o irmão de Ricardo segurava seu braço com força. Vamos descobrir, Ricardo. Ele parecia mais determinado do que nunca. A tensão aumentava a cada segundo. E quando Clara finalmente rompeu o silêncio, a verdade que ela ia revelar fez todos estremecerem. O homem da foto é o seu verdadeiro pai, Ricardo. E seu avô, bem, digamos que ele não era o único a carregar o peso de segredos distorcidos. Nesse momento, a janela se estourou com um ruído ensurdecedor. A fumaça invadiu a sala e a figura encapuzada fez um gesto rápido. Agora vocês devem escolher: enfrentar a verdade ou se esconder atrás da mentira. As figuras se afastaram rapidamente, deixando a sala em um caótico silêncio. Ricardo sentia que tudo girava ao seu redor. Ele tinha mais perguntas do que nunca. O que realmente significava aquela herança? E se Clara tivesse certa? Quando o fogo começou a devorar a mobília e a fumaça invadiu seus pulmões, ele tomou uma decisão. Era hora de enfrentar não apenas o passado, mas também o futuro que agora se desenhava como uma sombra ameaçadora. A verdade não pode te destruir se você é mais forte do que os segredos. Ele sussurrou, antes de seguir seu irmão e Clara em meio ao fogo. Um brado ecoou. Da entrada. Está tudo acabado. Mas quem estava gritando? Para quem eles deveriam correr? Num último lampejo de coragem, os três seguiram em frente, sem olhar para trás, prontos para encarar o que estivesse à espreita. Ricardo sentiu uma onda de adrenalina enquanto ele e seu irmão avançavam pelo corredor, seguidos por Clara. A fumaça começou a tomar conta do ambiente, deixando um gosto amargo no ar. Ele olhou para a frente. A porta que levava para o andar de cima se aproximava. Era a única saída. Mas algo não parecia certo. Havia uma sensação estranha, um frio na espinha que o alertava. Quando eles chegaram ao topo da escada, Clara parou de repente, como se tivesse sentido algo também. Espere, ela sussurrou, seus olhos arregalados. Mas a urgência era alta.
Eles tinham que sair daquela casa, que agora se transformava em um inferno em chamas. Ricardo olhou para trás, então para o irmão. O que está acontecendo? Sua voz tremia. A expressão do irmão estava preocupada, mas ele não respondeu. Clara foi mais rápida. Tem algo que preciso mostrar para vocês. Agora! A insistência em sua voz era poderosa, mas o tempo estava se esgotando. Ela puxou uma porta do lado, revelando uma sala que nunca tinha visto antes. Entre! E eles não tinham escolha. No momento em que entraram, a porta se fechou com força atrás deles. O barulho do fogo e dos gritos na casa parecia distante, enquanto a sala se enchia de uma luz avermelhada. As paredes estavam cobertas de fotos familiares, que faziam o coração de Ricardo acelerar. Mas não eram fotos normais. O que era aquilo? Ele viu seu pai em um clima de celebração e encontros familiares alegres. Mas havia uma foto que o fez parar. Uma mulher, com seu olhar intenso, ocupava o centro, enquanto todos ao redor pareciam felizes. A boca de Ricardo ficou seca. Aquela mulher era idêntica a Clara. Clara, é você? Ele perguntou, seus pensamentos se desdobrando em uma tempestade de confusão. Ela hesitou apenas por um segundo, mas o suficiente para ele perceber algo alarmante. Não vai por esse caminho, Ricardo. Ela tentou acalmá-lo, mas a verdade era que o olhar dela não mentia. Essa é a minha verdadeira história. É a sua também. O irmão de Ricardo olhou, atordoado. O que você quer dizer com isso? A tensão no ar aumentou. Clara começou a explicar, mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou pela sala. A porta se abriu bruscamente e um dos encapuzados entrou, trazendo com ele uma onda de calor e fumaça. O que vocês estão fazendo aqui? A voz severa dele fez o coração de Ricardo disparar. Eles estavam encurralados. Não, você não pode! Clara gritou. Mas o homem deu um passo à frente, e então algo inesperado aconteceu. Ele puxou um objeto do bolso. Era um dispositivo que emitia um raio de luz brilhante que atingiu a parede ao lado, revelando um mural escondido que Ricardo nunca tinha percebido. Um mapa! Mas não era um mapa comum. Era um mapeamento detalhado da casa, com círculos vermelhos marcando lugares específicos. A expressão na cara do encapuzado mudava rapidamente de raiva para derrota. Você não deveria saber disso, Clara! Era para ser uma mentira. O que estava acontecendo? Era como se uma bomba tivesse estourado na cabeça de Ricardo. Clara, o que está acontecendo? O que você sabe sobre esta casa que nós não sabemos? Seu olhar se fixou nela, buscando uma resposta. Então, como se o universo tivesse decidido que era hora de mais surpresas, um aviso sonoro, estrondoso, começou a ecoar pela casa. Uma sirene. Clara fechou os olhos. Está tudo em perigo agora. A verdade é que nós somos parte de algo muito maior. E você, Ricardo, você não é só filho do seu pai. Você é um peão em um jogo que vai além da sua compreensão. Um peão? O irmão de Ricardo cortou. Em que jogo estamos falando? O que você quer dizer com isso? Clara se virou, seus olhos cheios de desespero. O que mais eu posso fazer? A única forma de manter vocês a salvo é revelando tudo. O pânico dominava sua face, e então a verdadeira bomba caiu. Aquele homem que você vê aqui, ele não é seu pai. Seu verdadeiro pai está vivo, e ele está nos procurando. Ricardo levou um passo para trás,
como se tivesse sido atingido por um golpe. O quê? O que você está dizendo? A sala estava gira, um vórtice de verdades obscuras, enquanto a sirene continuava a gritar. Ele olhou pela janela e viu fumaça subindo. A casa estava pegando fogo. Mas aquele não era o único incêndio queimando. Os segredos estavam à vista. E numa fração de segundo, tudo fez sentido e ao mesmo tempo não fazia sentido algum. Havia uma história inteira que eles não conheciam. Quem era ele de verdade? E quem tinha realmente controle sobre sua vida? Em um mundo que parecia desmoronar ao seu redor, a única coisa que restava era um eterno eco de mistério. Para onde vamos agora? Ricardo estava paralisado, a confusão na cabeça, enquanto tentava absorver o que Clara havia revelado. Seu verdadeiro pai está vivo! A frase ecoou em seus pensamentos. Ele olhou para a foto na parede. A mulher semelhante a Clara parecia sussurrar segredos que ele não entendia. Um nó de angústia se formou em seu estômago. Por que você não me contou isso antes? Eu não sabia como. Clara murmurou, seus olhos cheios de preocupação. Eu estava tentando proteger você. Proteger ou esconder a verdade? O calor das chamas refletia nas paredes e a sala começou a ficar cada vez mais desconfortável. Não apenas pela fumaça, mas pela tensão no ar. A figura encapuzada se aproximou mais, o olhar dela frio e calculador, como se estivesse esperando um momento certo para agir. Vocês não deveriam estar aqui, a mulher declarou, e seu tom deixou claro que qualquer resistência seria em vão. Uma série de gritos explodiu do andar de baixo, fazendo o coração de Ricardo disparar. Temos que sair! Gritou seu irmão, puxando Ricardo pela mão. Mas a mulher encapuzada se ajoelhou e, com um movimento rápido, ativou um pequeno dispositivo. Uma luz ofuscante preencheu a sala. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. O brilho o cegou. E quando Ricardo conseguiu recuperar a visão, tudo parecia diferente. Ele se viu em uma sala escura, cheia de sombras dançantes, e a encapuzada estava agora de pé diante dele. Ricardo, você está mais envolvido do que imagina, ela disse, a voz profunda e carregada de desespero. A verdade, não. É um fardo só seu. É um legado! A luz se apagou de forma abrupta. E um frio intenso percorreu a espinha de Ricardo. Legado? Ele sussurrou, sem entender. A figura se virou e ele percebeu algo que o deixou sem fôlego. A máscara caiu, revelando o rosto de uma mulher que ele jamais esperaria ver. Era sua própria mãe. Você! Ele mal conseguiu falar, a boca seca e o corpo tremendo. Acho que você estava morta. Eu sei, meu filho. A voz dela era carregada de dor, como se cada palavra fosse um fardo. Mas era uma mentira. Tudo era uma construção para te proteger e para mantê-lo longe deles. Quem são eles? Seu irmão olhava em volta, visivelmente angustiado e assustado. Clara estendeu uma mão, tentando tocar a mãe, mas a mulher recuou. Não, você não. Pode se aproximar! Eles estão a um passo de nós. Mas o pânico tomou conta da sala. O eco de passos pesados se aproximava, e uma batida forte se fez ouvir na porta. Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo, revelando aqueles encapuzados novamente, com olhares determinados. A verdade estava prestes a revirar tudo. Pegue-os! Gritou um dos encapuzados.
e os outros se lançaram na direção de Ricardo e sua família. Ele sentiu o desespero tomar conta de seu ser. Mãe, o que está acontecendo? Não temos tempo. Eles não podem te pegar. Ela então pegou algo escondido sob sua roupa. Uma pequena caixa brilhante. Isto é a chave. Uma chave de saída. Você precisa usá-la. Aquela noite, que já estava cheia de revelações, agora se tornava um pesadelo real. Ele pegou a caixa tremendo. O que poderia ser? Como aquilo mudaria tudo? A colisão de realidades se tornava insuportável. Mas antes que as dúvidas pudessem se cristalizar, um som estrondoso ressoou e a sala começou a tremer. A casa estava desmoronando. Rápido! Gritou seu irmão, puxando Ricardo e Clara em direção à saída, enquanto sua mãe recuava, bloqueando os encapuzados. Um último olhar para a figura materna trouxe um aperto no coração de Ricardo. A escolha estava feita. Eles correriam, com a fumaça cobrindo tudo atrás deles. Ele segurou a caixa firme. O que esta chave faz? Ele gritou enquanto avançava. Um futuro incerto os aguardava, e o fogaréu no fundo, junto com aqueles segredos, começava a consumir tudo. Havia uma saída, mas o que mais eles teriam que enfrentar? O que mais estavam prestes a descobrir sobre si mesmos antes que tudo acabasse em cinzas? O eco das chamas ficou para trás, enquanto Ricardo e seu irmão deixavam sua vida antiga para trás. Ricardo estava quase em estado de choque, segurando a caixa nas mãos tremendo. O que ele havia descoberto naquele espaço escuro mudou tudo. Ele se virou para sua mãe, ainda tentando entender. Como você pôde nos deixar? O que aconteceu? Os olhos dele estavam cheios de perguntas que pareciam não ter respostas. Eu não pude, disse ela, a voz falhando. Tive que me esconder por muito tempo. Meu amor, sua vida estava em risco. Aquele homem, o seu pai, ele não era quem você pensava. Mas antes que pudesse terminar a fala, a porta se abriu com um estrondo. E uma sombra entrou, cercada pela fumaça e pela luz. Fraca! Um dos encapuzados, mais alto e ameaçador, olhou diretamente para elas. A hora da verdade acabou. Ele rosnou e seus olhos faiscavam com uma intensidade perigosa. Estamos aqui para limpar o caminho. Ricardo sentiu um frio intenso no estômago. Limpar o caminho? O que você quer dizer? Ele não conseguia se mover. O pânico começava a engolir seu raciocínio. As chamas atrás deles começaram a estalar mais intensamente. A pressão estava a ponto de explodir. A figura encapuzada fez um gesto rápido e do lado de fora, uma explosão de luz iluminou o espaço, revelando mais figuras encapuzadas e uma verdade aterrorizante. Eles eram muitos. Antes que pudessem reagir, Clara se aproximou rapidamente de Ricardo, olhando firmemente para ele. Não me deixe! Nós precisamos enfrentá-los! Mas os encapuzados já avançavam com uma determinação feroz a cada passo. O coração de Ricardo disparava, como se quisesse escapar do peito. Ele puxou Clara para perto e ela segurou a capacidade da caixa brilhante em suas mãos. Seus olhos se encontraram e por um breve momento ele viu uma centelha de esperança. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A porta estourou em pedaços devido a um impacto violento. Os gritos de pânico ecoaram pelo corredor. Um rugido ensurdecedor tomou conta. E em meio ao caos, uma mensagem foi disparada do próprio dispositivo nas mãos de Clara. Um sinal luminoso brilhou intensamente, revelando um mapa holográfico da casa. Mas não era apenas isso.
As casas ao redor também estavam marcadas. Membros da segurança do imóvel, que até então não estavam ali, rapidamente surgiram e a tensão virou uma batalha confusa. Muita gritaria, muito movimento. E então a revelação. Clara era, na verdade, uma agente infiltrada. Clara, o que está acontecendo? Você me enganou? Ricardo a encarou com uma mistura de raiva e incredulidade. A expressão dela não era de defesa, mas sim de determinação. Eu não tinha escolha. Você é o alvo e eu era sua proteção. Esta casa, este legado, tudo isso é uma fachada. O que houver em você, Ricardo, é maior e mais perigoso do que imagina. O impacto das palavras a atingiu com toda a força. Era verdade? Somente aquelas palavras estavam furando a bolha de proteção que ele construiu, revelando um mundo de mentiras e segredos. Os encapuzados avançavam e Clara lutava contra o instinto de correr. A urgência da situação deixou tudo mais real. Ricardo, chamou ela. Agora ou nunca. A determinação em sua voz era palpável. Mas antes que ele pudesse responder, uma figura surgiu do meio da fumaça. Era seu pai. Mas o que ele não esperava era ver o pai de Clara também. A expressão do homem era de dor e raiva. Clara, você não deveria estar aqui! Os dois estavam cercados em uma trama de laços familiares que ele jamais imaginou existirem. Você! Gritou Clara, sem acreditar no que estava vendo. Você me traiu, pai! Ricardo olhou em volta, completamente atordoado. Todo seu mundo estava desmoronando. E agora ele viu que não era só ele que tinha uma ligação forte com eventos obscuros. Os braços dele tremiam ao perceber a extensão da relação entre Clara e o que cercava sua própria existência. A tensão se cristalizou. O lugar ardia ao redor deles. E no meio do turbilhão, as lealdades estavam em jogo. Cada um deles carregava as suas próprias mentiras, e o amor se tornara uma armadilha letal. O que vamos fazer agora? Ricardo perguntou. O desespero tomava conta daquela noite caótica. Tudo o que sabemos irá mudar, e precisamos escolher quem queremos ser antes que seja tarde demais. Respondeu Clara. E a determinação dela era uma luz num túnel escuro. Mas a pergunta ecoava. Com os segredos emergindo, o que mais eles iriam descobrir? E mais importante, quem realmente eram uns para os outros? A fumaça enchia o espaço, e o destino deles estava em jogo, prestes a ser determinado por escolhas que mal conseguiam entender. Ricardo estava paralisado, a confusão na cabeça enquanto tentava absorver o que Clara havia revelado. Seu verdadeiro pai está vivo! A frase ecoou em seus pensamentos. Ele olhou para a foto na parede, a mulher semelhante a... Clara parecia sussurrar segredos que ele não entendia. Um nó de angústia se formou em seu estômago. Por que você não me contou isso antes? Eu não sabia como, disse ela, a voz falhando. Eu estava tentando proteger você. Proteger? Ou esconder a verdade? O calor das chamas refletia nas paredes, e a sala começou a ficar cada vez mais desconfortável. Não apenas pela fumaça, mas pela tensão no ar. A figura encapuzada se aproximou mais, o olhar dela frio e calculador, como se estivesse esperando um momento certo para agir. Vocês não deveriam estar aqui, a mulher declarou, e seu tom deixou claro que qualquer resistência seria em vão. Uma série de gritos explodiu do andar de baixo, fazendo o coração de Ricardo disparar. Temos que sair, gritou seu irmão, puxando Ricardo pela mão.
Mas a mulher, encapuzada, se ajoelhou e, com um movimento rápido, ativou um pequeno dispositivo. Uma luz ofuscante preencheu a sala. Não! Clara gritou. Mas era tarde demais. O brilho o cegou. E quando Ricardo conseguiu recuperar a visão, tudo parecia diferente. Ele se viu em uma sala escura, cheia de sombras dançantes. E a encapuzada estava agora de pé diante dele. Ricardo, você está mais envolvido do que imagina, ela disse, a voz profunda e carregada de desespero. A verdade não é um fardo só seu, é um legado. A luz se apagou de forma abrupta e um frio intenso percorreu a espinha de Ricardo. Legado? Ele sussurrou, sem entender. A figura se virou e ele percebeu algo que o deixou sem fôlego. A máscara caiu, revelando o rosto de uma mulher que ele jamais esperaria ver. Era sua própria mãe. Você! Ele mal conseguiu falhar, a boca seca e o corpo tremendo. Acho que você estava morta. Eu sei, meu filho. A voz dela era carregada de dor, como se cada palavra fosse um fardo. Mas era uma mentira. Tudo era uma construção para te proteger. Aquele homem, o seu pai, ele não era quem você pensava. Mas antes que pudesse terminar a fala, a porta se abriu com um estrondo e uma sombra entrou, cercada pela fumaça e pela luz fraca. Um dos encapuzados, mais alto e ameaçador, olhou diretamente para elas. A hora da verdade acabou. Ele rosnou e seus olhos faiscavam com uma intensidade perigosa. Estamos aqui para limpar o caminho. Ricardo sentiu um frio intenso no estômago. Limpar o caminho? O que você quer dizer? Ele não conseguia se mover. O pânico começava a engolir seu raciocínio. As chamas atrás deles começaram a estalar mais intensamente. A pressão estava a ponto de explodir. A figura encapuzada fez um gesto rápido e do lado de fora, uma explosão de luz iluminou o espaço, revelando mais figuras encapuzadas e uma verdade aterrorizante. Eles eram muitos. Antes que pudessem reagir, Clara se aproximou rapidamente de Ricardo, olhando firmemente para ele. Não me deixe, nós precisamos enfrentá-los. Mas os encapuzados já avançavam com uma determinação feroz. A cada passo, o coração de Ricardo disparava como se quisesse escapar do peito. Ele puxou Clara para perto e ela segurou a capacidade da caixa brilhante em suas mãos. Seus olhos se encontraram e por um breve momento ele viu uma centelha de esperança. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A porta estourou em pedaços devido a um impacto violento. Os gritos de pânico ecoaram pelo corredor. Um rugido ensurdecedor tomou conta e, em meio ao caos, uma mensagem foi disparada do próprio dispositivo nas mãos de Clara. Um sinal luminoso brilhou intensamente, revelando um mapa holográfico da casa. Mas não era apenas isso. As casas ao redor também estavam marcadas. Membros da segurança do imóvel, que até então não estavam ali, rapidamente surgiram e a tensão virou uma batalha confusa. Muita gritaria, muito movimento. E então a revelação. Clara era, na verdade, uma agente infiltrada. Clara, o que está acontecendo? Você me enganou? Ricardo a encarou com uma mistura de raiva e incredulidade. A expressão dela não era de defesa, mas sim de determinação. Eu não tinha escolha. Você é o alvo e eu era sua proteção. Esta casa, este legado, tudo isso é uma fachada.
O que houver em você, Ricardo, é maior e mais perigoso do que imagina. O impacto das palavras a atingiu com toda a força. Era verdade? Somente aquelas palavras estavam furando a bolha de proteção que ele construiu, revelando um mundo de mentiras e segredos. Os encapuzados avançavam e Clara lutava contra o instinto de correr. A urgência da situação deixou tudo mais real. "Ricardo!" chamou ela. "Agora ou nunca." A determinação em sua voz era palpável. Mas antes que ele pudesse responder, uma figura surgiu do meio da fumaça. Era seu pai, mas o que ele não esperava era ver o pai de Clara também. A expressão do homem era de dor e raiva. "Clara!" A tensão se cristalizou. O lugar ardia ao redor deles. E no meio do turbilhão, as lealdades estavam em jogo. Cada um deles carregava suas próprias mentiras, e o amor se tornara uma armadilha letal. "O que vamos fazer agora?" Ricardo perguntou. O desespero tomava conta daquela noite caótica. "Tudo o que sabemos irá mudar, e precisamos escolher quem queremos ser antes que seja tarde demais", respondeu Clara, e a determinação dela era uma luz num túnel escuro. Mas a pergunta ecoava. Com os segredos emergindo, o que mais eles iriam descobrir? E mais importante, quem realmente eram uns para os outros? A fumaça enchia o espaço, e o destino deles estava em jogo, prestes a ser determinado por escolhas que mal conseguiam entender. E no meio daquele caos, a caixa nas mãos de Clara começou a brilhar mais intensamente. Um som de alarme ecoou, como se o próprio dispositivo reconhecesse a urgência da situação. Com um clique, a caixa se abriu, revelando um cristal pulsante que emanava uma luz ofuscante. E foi nessa fração de segundo que a verdade começou a se desenrolar de forma aterrorizante. O cristal liberou um holograma que projetou uma imagem de uma reunião secreta, com homens e mulheres de negócios, muitos rostos familiares. Aqueles que Ricardo conhecia apenas por nomes reputados, agora se mostravam em uma conspiração macabra. "O que é isso?" Ele mal conseguiu murmurar, atordoado. "O que está acontecendo?" A voz da mãe de Ricardo ecoou novamente em sua mente. "O verdadeiro pai pede para você se juntar a eles, te oferecendo um lugar poderoso. Você fará parte deles ou será apagado." A cada cena que passava diante deles, os encapuzados pareciam mudar de foco, não apenas nos dois, mas nos rostos no holograma. Era como se tudo estivesse se conectando de uma maneira macabra. Clara olhou para Ricardo com desespero. "Eles não vão parar até te capturarem." Então, no auge do horror, enquanto Ricardo tentava entender o que estava acontecendo, o cristal começou a girar mais rápido, fazendo com que tudo ao redor ficasse em câmera lenta. O rosto de Clara se distorceu em choque e medo, enquanto os encapuzados se moviam em direção a ele. "Ricardo, não!" gritou Clara. Mas era tarde. O cristal explodiu em uma onda de luz que os envolveu a todos. E quando a luz se desfez, a sala havia desaparecido. Não havia mais fogo, fumaça ou a casa em colapso. Eles estavam em um lugar diferente. Um escritório suntuoso e escuro, cheio de documentos e telas brilhantes. "Bem-vindo ao meu mundo, Ricardo!" dissera uma voz familiar, com um toque de malícia. Era ele, o verdadeiro pai de Ricardo. E naquele momento,
Tudo parecia desmoronar mais uma vez. Ricardo estava cercado por sombras e luzes piscantes. O rosto de seu pai, não o que sempre conheceu, mas o verdadeiro, se apresentou à sua frente, revelando uma mistura de tensão e um toque familiar. Você é mais do que uma vítima, meu filho. Você é parte de um legado que vai além de nós. As palavras cortaram o ar. Ricardo se lembrava do que Clara dissera sobre a proteção e perigo que o cercava. Você não entende. Eu não quero isso. O desespero fez sua voz tremer. Ele olhou para Clara, buscando apoio, e viu a expressão dela se contorcer. Entre o medo e a determinação, a figura encapuzada que o seguia agora estava atrás do pai. O legado é sua chance de poder e você não pode ignorá-lo. Mas Ricardo balançou a cabeça. Ele havia se recusado a ser um peão num jogo que não escolheu. Não vou me juntar a vocês! Foi um grito de guerra. A sala começou a vibrar. As paredes pareciam encurtar à medida que o fogo começava a encurralá-los. Ao seu lado, Clara se preparou, pronta para defender os dois, mas a tensão era quase palpável. Então você realmente prefere a ilusão de uma vida normal? O pai piscou, como se a resposta dele já estivesse escrita. Você não possui controle. Eles virão atrás de você, independente do que escolha. Eu não tenho medo deles, declarou Ricardo, fechando os punhos. Se arriscar. Minha vida por mentiras não é uma escolha que vou fazer. Ele se voltou para Clara e disse: Nós podemos sair dessa juntos. Ricardo! Clara exclamou. Mas antes que pudesse continuar, uma explosão de luz e fumaça preencheu o ambiente. Os encapuzados avançaram e ele segurou a mão de Clara, puxando-a em direção ao que parecia ser uma saída. Correram pelos corredores enquanto as chamas consumiam tudo ao redor. A verdade é um fardo que não carregamos sozinhos, gritou Clara enquanto deslizava para frente, empurrando Ricardo para a segurança. Ele olhou uma última vez para o pai, mas sua expressão era uma máscara indiferente. Na porta dos fundos, o estrondo reverberou. Eles estavam quase lá, mas uma sombra os interceptou. O homem encapuzado levantou a mão, pronta para atacar, mas Clara respondeu com coragem. Não toquem nele! Uma onda de energia surgiu do cristal que Ricardo ainda segurava. Agora! Gritou Clara. E com um movimento, ela pressionou o cristal contra a porta. A luz explodiu, criando um vórtice que engoliu todos ao seu redor. Ricardo fechou os olhos, segurando Clara firmemente. Quando a luz finalmente se dissipou, eles se encontraram em um novo local. Um campo aberto, livre da fumaça e das chamas. Ao olhar para o céu, ele sentiu o peso das mentiras começando a se desvanecer. O que foi isso? Ricardo questionou, sem fôlego. Um caminho para a liberdade. Clara respondeu, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e tensão. Mas ainda temos escolhas a fazer. Você tem uma nova oportunidade. Ricardo, ela continuou, enquanto começava a caminhar, para decidir quem você realmente é. Não apenas o que sua família decidiu por você. E enquanto eles seguiam juntos por esse novo horizonte, uma pergunta pairou no ar. O que estariam realmente deixando para trás? Quais seriam os próximos passos nessa jornada cheia de incertezas? Agora, antes de nos despedirmos, você precisa fazer algo. Se inscrever imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você, como um verdadeiro fã, entende a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos continuar essa jornada.